PetroRio subiu 1.700% desde que a gente recomendou ela faz uns 4 anos e meio mais ou menos. Mas temos várias outras que podem ser novas PetroRios no nosso portfólio. Quer saber quais? Roda a vinheta. Mas antes da gente começar, já baixa aqui as 4 melhores ações para 2024 de graça para você, relatório completinho aqui embaixo. Tudo bem, pessoal? Então muita gente me pergunta, obviamente, cara, quais são as novas PetroRio do mercado, né? O que você tá olhando que tem o potencial de chegar lá? E a minha resposta é simples, assim, cara, todas as empresas que eu recomendo, que eu coloco no portfólio com um percentual grande, obviamente tem aquelas que você ainda está conhecendo, tem a oportunidade de virar PetroRio, senão eu colocaria todo o meu portfólio simplesmente em PetroRio, né? Ou então PetroRio e caixa. E aí quando a PetroRio cai, eu coloco mais caixa nela, quando ela sobe eu tiro um pouco. Então assim, não faz sentido investir em empresas que você não acha que tem grande potencial. A gente só tem empresas que têm grande potencial. Mas dando um passinho para trás, é importante entender por que a PetroRio virou PetroRio. Quando a gente recomendou ela lá em 2019, obviamente ela não era PetroRio, né? Inclusive no primeiro relatório que eu escrevi sobre PetroRio, eu falei muito dos riscos, né? O risco do controlador. O Tanuri, na época, a gente conhecia muito pouco e tinha algumas, digamos, histórias mal contadas. Tipo, ele usou o caixa da PetroRio para comprar ações de Oi. Ele é um cara, digamos, mais agressivo nos negócios, assim. Então, ele ganha muito dinheiro para ele, mas não necessariamente ele ganha dinheiro para os minoritários dele, né? Obviamente, se você for um grande gestor de uma empresa, você vai pensar no seu bolso muito antes de pensar no bolso minoritário, o que faz sentido, isso acontece em várias outras empresas na bolsa. Então assim, a gente tinha é uma empresa de petróleo, a gente não tinha muita concentração em empresas de petróleo, porque o petróleo varia, as commodities variam, então a gente tinha esse pé atrás também para entender melhor a dinâmica de petróleo. Então o que aconteceu nesses anos que a PetroRio virou esse colosso, né? Virou essa empresa que subiu tanto, né? Subiu 1.700% nesse período. Simples, algumas coisas aconteceram. Primeiro, o juro no Brasil ficou baixo um tempinho, depois subiu bastante. Então, assim, todas as empresas mais dependentes de juro no Brasil, né? Mais alavancadas, mais dependentes de varejo, mais dependentes de empréstimo, né? O que o consumidor precisa pegar um empréstimo. Quer dizer, que dependem do juro brasileiro, sofreram muito mais. PetroRio se destacou porque a PetroRio tem empréstimos em dólar. Os juros em dólar subiu muito menos, né? E eles têm um título pré-fixado lá de trás que também é numa taxa super baixa. Então isso não impactou eles, impactou, digamos, mais da metade da bolsa, ou muito mais da metade do índice de small caps, né? Que é muito mais focado em varejo, em empresas de consumo locais. Outra coisa que beneficiou bastante a PetroRio. A gente está passando por um ciclo de petróleo alto. Quer dizer, essas empresas, quando a PetroRio compra campos maduros, normalmente ela compra o campo precificando $60 de longo prazo, né? O petróleo é $60 e tudo mais, e o petróleo recorrentemente está bem acima de $60. O petróleo ficou num patamar bastante alto nesse período. Caiu na pandemia, o petróleo americano, né, até foi para baixo de zero, o benchmark da PetroRio é o Brent, né, o inglês, e ele caiu ali para uns $40, mais ou menos, um pouco mais de $40, depois voltou a subir, hoje está em $83 mais ou menos, já bateu 120, então tá por ali, tá num patamar bastante bom para a PetroRio. Terceiro fator que beneficiou bastante a PetroRio, ela foi a primeira. Então hoje em dia tem várias outras empresas que também compram campos maduros, inclusive compraram da Petrobras e de outras empresas. A PetroRio foi a primeira, então a PetroRio bebeu água limpa, a PetroRio escolheu quais ativos comprar, comprou ativos muito bons e a gente está vendo as outras empresas tendo um pouco mais de dificuldade ou menos dificuldade, conseguindo fazer ou tirar mais petróleo, né? Investir nesses campos que eles compraram, porque eles estavam um pouco mais sucateados, principalmente os que vêm da Petrobras. A Petrobras é gigantesca, ela não quer campo pequeno, isso é a ideologia de governo, ela não quer campo pequeno, porque não faz sentido ela investir num campo pequenininho se ela tem campos que produzem 100, 200 mil barris de petróleo por dia. Então esses campos ficaram sucateados, as empresas compraram e tiveram mais investimentos nesses campos. Então isso beneficiou muito a PetroRio. Mas se você olhar, se o giro tivesse permanecido baixo há bastante tempo, né, tivesse permanecido não a 2%, que ninguém imaginava que o giro seria 2%, mas a uns 6% depois da pandemia, Movida, por exemplo, poderia ser uma PetroRio, porque a Movida depende de comprar carros, ela compra o carro usando, obviamente, o juro local. A Movida é uma locadora de carros que opera aqui no Brasil. E tem outra coisa, ela deu um mega tiro no pé. A execução dela foi muito ruim, que a execução de PetroRio também foi muito boa. Eles compraram carros caros, ou carro em um momento que o carro estava caro demais, e basicamente eles jogaram o lucro de 2023 do acionista fora. Isso vai melhorar em 2024, por isso que a gente ainda mantém a posição. Pode ser que ela melhore bastante nos próximos anos. Será uma nova PetroRio? Não sei, depende se o juro brasileiro operar num patamar mais baixo. Aqui em cima eu acho difícil, porque a diferença de juros entre o que a PetroRio paga e o que a Movida paga
é muito grande. Outra empresa que pode ser uma nova PetroRio. A gente tem uma empresinha no portfólio que ela é fornecedora de peças automobilísticas. Se você olha o histórico de resultados dessa empresa, obviamente cotações seguem resultados, se você olha o histórico de lucro, não é nem EBITDA, de lucro dessa empresa, é um negócio extraordinário. A gente já ganhou 2 ou 3 vezes, né, coisa de 300 ou 400% na posição nessa empresa. Ela continua entregando resultados extremamente sólidos. Hoje em dia vem pagando as dívidas, né, que a dívida no Brasil está bastante cara, gerando caixa, tendo crescimento de resultados e tem tudo para se tornar, pode ser uma próxima PetroRio? Pode ser, talvez demore um pouco mais de tempo, né, porque talvez o mercado de fornecimento para peças, não só para automóveis, né, mas para caminhões e tratores, é um negócio, digamos, um pouco mais engessado, ela cresce menos do que a PetroRio cresceu, mas tem um potencial gigantesco. Um outro bom exemplo, a gente tem uma empresa de tecnologia também no Antitrader, que fez IPO recentemente, na verdade nem tão recentemente, mas as ações subiram coisa de 600% e caíram 90% desde lá. Mas olha só como é interessante esse mercado, né? Quando ela tinha subido 600%, ela ainda não dava lucro, ela não tinha perspectiva de dar lucro, ela não tinha perspectiva de dar resultados. E hoje em dia, depois de cair 90%, que a empresa continua com um crescimento de receita muito grande, já tem um crescimento de resultados muito bom, já está entregando uma rentabilidade muito boa, tem todo o potencial para voltar a subir até esse patamar antigo, até porque muita gente que olha só cotações vai olhar a cotação lá em cima, falar a cotação aqui e falar, cara, vai que essa cotação chega lá em cima, né? Que é a mesma coisa de IRB, só que com o IRB não deu certo porque o IRB era fraude, né? Nessa empresa não existe fraude, existe potencial. Pode ser uma nova PetroRio? Pode ser uma nova PetroRio. E aí a grande questão, né, que muita gente discute com a gente também é, o Antitrader é super dependente em PetroRio. Na verdade não é, né, porque se você tirar a PetroRio da nossa performance, ela ainda é coisa de 5 vezes maior do que o Bovespa, ou 500% maior, 600%, né, maior que a do Ibovespa. Então assim, sim, obviamente a PetroRio, a gente identificou um negócio que tinha muito potencial, a gente aplicou bastante dinheiro nela, né, óbvio, né, quando você descobre alguma coisa, o próprio Warren Buffett fala isso, quando chove ouro, você põe para fora o balde, não o dedal, então você tem que aproveitar uma oportunidade com bastante dinheiro. Aproveitamos muito com o PetroRio, acho que a oportunidade continua. Tem outras empresas que também a gente está, digamos, colocando o balde para fora, que podem ser ótimas oportunidades de longo prazo. Mas assim, quer coisa melhor que comprar PetroRio com desconto, comprar ações na bolsa na Black Friday é Antitrader na Black Friday. Como eu já te falei, todas essas empresas que eu citei estão no nosso portfólio no Antitrader, que está na Black Friday, tem um link exclusivo aqui para o pessoal do YouTube. Dê uma olhada com desconto super agressivo de Black Friday. Aproveite, temos descontos maravilhosos na Nord, não só no Antitrader, mas também muita outra coisa. Tem um combinho maravilhoso Antitrader com Advisor também, que é o produto amarelo de renda fixa. Muito bom. E comenta aqui quais empresas você quer que eu analise na semana que vem, para ver se elas são possíveis PetroRios ou se não são possíveis PetroRios. Um abraço. Tchau, tchau.